Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Bia? Fala galera, fala indivíduos, fala alunos pro Enem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite. Tava vendo o chat aqui, antes de começar a aula, o pessoal falando que saíram da aula do ursão para do pandão, o Vilga agora virou urso, né? Bonde dos grisalhos, é isso aí. Olha só, meus queridos, hoje a gente vai ter uma aula que é uma aula chamada Formação do Estado Brasileiro, né? E assim, eu quero que você entenda que a aula de hoje vai ser uma aula que eu vou te falar a história do Brasil de 1500 até 2023. E você fala, pô, Leandro, é impossível, né? É óbvio que é impossível, porque a minha intenção aqui não é te falar os conteúdos historiográficos que a gente possa considerar detalhados para a prova do vestibular, do ponto de vista histórico. A minha intenção é te mostrar como alguns organizadores e algumas organizações políticas brasileiras existem, permanecem e se organizaram ao longo do tempo. Vamos fazer uma espécie de análise das constituições brasileiras e como as constituições brasileiras foram se modificando, foram mudando ao longo do tempo. Beleza? Tranquilidade? A primeira coisa de falar é que o Brasil, esse país que vocês moram, né? Ele é um país que anteriormente ao ano de 1500 era ocupado pelos originais da terra, pelos nativos da terra, né? Os chamados povos indígenas. E esses povos, eles tinham modelos de organização muito díspares. Como assim muito díspares? Cada tribo indígena, cada agrupamento de indígena tinha seu próprio modelo de organização. Alguns com um líder único, outros com um grupo de líderes. Mas a verdade é que a partir do momento que os portugueses chegam aqui em 1500 e começam um processo de ocupação, exploração e de, obviamente, matança dos indígenas, começa a ocorrer um outro modelo político que vai se alternar ao longo do tempo. E é isso que nós vamos falar na aula de hoje. Vamos falar como essa organização chamada Estado, como essa organização chamada Estado brasileiro foi se modificando ao longo do tempo. Então minha tarefa é falar toda a matéria de História do Brasil em uma aula. Vamos torcer que dê tempo. Primeira coisa, o Brasil vive um período chamado de período pré-colonial. O que é o período pré-colonial? Entre o ano de 1500 e 1530, o Brasil viveu um momento em que os portugueses aqui estiveram, olharam para o território, observaram o território, iniciaram um processo de ocupação, mas não iniciaram amplamente ainda um processo exploratório. A gente chama esse momento entre 1500 e 1530 de um período pré-colonial. Por que pré-colonial? Já era um espaço, já era um local teoricamente ocupado pelos portugueses, de domínio político dos portugueses, mas ainda não era um local de exploração predatória, né, desse território. A partir do ano de 1530, começa um período chamado de período colonial. O Brasil vira uma colônia de Portugal. O que eu quero dizer quando eu falo a palavra colônia, isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. A palavra colônia, ela representa um território submisso ao outro. Ou seja, é um território em que a sua organização política, institucional, econômica não depende dos povos locais. Ele é dominado, ele é controlado, ele não tem nenhum tipo de autonomia, ele é tutelado por outro povo, que normalmente é chamado de a metrópole. Então sempre existe a metrópole e existe a
colônia, né? E essa metrópole, que era Portugal, vai realizar um processo de grande opressão para os indígenas e para os povos tradicionais que aqui viviam, né? E esse processo é um processo que vai perdurar do ano de 1530 até o século XIX. Até o século XIX, o Brasil é um país colonial, e sendo um país colonial, é um país com grande exploração portuguesa, e é um país, não, desculpa, é um território com grande exploração portuguesa e um território com frágil instituições, ou seja, com pequenas, poucas instituições políticas, o que a gente vai chamar de uma fragilidade institucional. Ou seja, o Brasil era subordinado, era tutelado, era controlado. Quando o Brasil chega no ano de 1808, o que acontece é que está tendo lá em Portugal uma guerra, que são as invasões napoleônicas. Lá em Portugal, no ano de 1808, um baixinho chamado Napoleão Bonaparte começa a ocupar alguns territórios da Europa. E entre os territórios ocupados está Portugal. Portugal rompeu um bloqueio chamado bloqueio continental e foi invadido pela França. Quando Napoleão invade Portugal, a família real portuguesa mete o pé. E mete o pé para onde? Para o Brasil. Por que para o Brasil? Porque era sua maior colônia. O Brasil era a colônia mais importante e era bem distante da Europa. Consequentemente, por ser bem distante da Europa, era uma região de maior segurança. Eles chegam aqui em 1808. E aí, quando chegam aqui, Dom João VI, o príncipe regente, começa a olhar e pensar: poxa, aqui é tão longe, né? Tão diferente da Europa. E ele começa a criar algumas coisas para gerar um ar europeu no Brasil, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. E aí vai surgir, por exemplo, a Casa da Moeda, vai surgir bancos, vai surgir o Jardim Botânico, ou seja, vão começar a surgir instituições que, de alguma maneira, davam um ar europeu ao Brasil, davam um ar europeu ao Rio de Janeiro. Isso ocorre em 1808. Quando chega em 1815, Dom João aumenta o Brasil, sobe o nível do Brasil e passa a chamar Reino Unido de Portugal. Como assim Reino Unido de Portugal? O Brasil não é mais uma colônia a partir de 1815. A partir de 1815, o Brasil passa a ser um processo, passa a ter uma realidade em que o Brasil é parte de Portugal. Não uma parte inferiorizada, mas sim parte do grande Império Português, como se fosse um estado, como se fosse mais um território. O Brasil fica como Reino Unido de 1815 até 1822. Quando chegamos de 1822, o Brasil cria e realiza o seu processo de independência. E quando o Brasil realiza sua independência através das mãos de Dom Pedro I, né, o Brasil inicia agora um processo de, teoricamente, autonomia de Portugal. E de cara, se você agora é autônomo de Portugal, se o Brasil agora é um país independente, se o Brasil agora é um país que não tem mais relação direta com Portugal, acaba sendo importante e fundamental criar uma Constituição. Acaba sendo importante, fundamental, necessário, obrigatório que o Brasil crie suas próprias leis, porque anteriormente não precisávamos de leis, visto que a lei brasileira era a lei de Portugal. E aí vai ser aprovada, vai ser estabelecida, vai ser colocada, outorgada a primeira Constituição brasileira, em 1824. Essa Constituição, né, vai ser uma Constituição que vai trazer para a gente algumas coisas interessantes. Primeiro, vai estabelecer que o Brasil é uma monarquia constitucional, ou seja, o Brasil não nasce um país republicano. O Brasil não nasce um país democrático ou autônomo, pelo contrário. O Brasil é uma monarquia constitucional, ou seja, possui um rei, mas um rei que respeita, teoricamente, a uma Constituição. Por que teoricamente? Porque o Brasil foi um país que foi feito que existia divisão de poderes, só que existia um quarto poder. Como assim quarto poder? Existe o poder executivo, legislativo, judiciário, mas temos um poder que é o poder moderador. Dom Pedro I coloca na Constituição de 24 uma coisa que é o poder moderador. Esse poder moderador é a ideia de que tudo ele podia. Então, na verdade, o Brasil em 24, apesar de ter um ar constitucional, de ter um ar que é um país moderno, tem uma Constituição... Não, porque essa Constituição, na verdade, ela era submissa ao poder moderador, que era o poder do Estado brasileiro. E para completar, o Brasil, como uma boa monarquia, ela era hereditária, passaria de pai para filho, passaria de geração após geração.
O Brasil tinha nessa época uma religião oficial. Diferente de hoje em dia, que o Brasil é um país laico, o que quer dizer um país laico? O Brasil não tem uma religião oficial. Por mais que o Brasil tenha grande maioria cristã, o Brasil não tem uma religião, uma doutrina oficial. Teoricamente, o Brasil é um país onde todo mundo pode pregar sua crença de forma livre e espontânea. Agora, nesse momento, a Constituição de 24 vai estabelecer o catolicismo como religião oficial brasileira. Era a religião do Estado brasileiro, ok? E uma outra coisa é que essa Constituição de 24 estabelece a escravidão. Ué, Leandro, como assim a escravidão? Escravidão já foi algo que esteve na lei. E aí eu adoro falar isso, sabe por quê? Veja bem, deixa eu explicar por quê. Parece até que eu adoro escravidão, não é isso, calma. Né? O que eu quis dizer é que a gente sempre vê em discussões entre pessoas falar assim, mas isso é contra a lei, tá errado. Nem sempre a lei é a verdade absoluta, visto que ter escravos já foi aprovado pela lei. Ou seja, uma lei pode mudar, uma lei pode estar errada, uma lei pode estar equivocada. A lei brasileira autorizava a escravidão. Uma outra coisa é que essa Constituição de 24, que é a primeira Constituição brasileira, ela vai estabelecer eleições censitárias. Como assim eleições censitárias? Quando você ouvir o termo censitária, você vai pensar em eleições em que se vota a partir da renda. Só pode votar aqueles que têm determinada renda. Só pode votar aqueles que têm determinada condição financeira, condição econômica. Hoje, o Brasil vive uma coisa chamada sufrágio universal. Qualquer pessoa, rica, pobre, classe média, milionário, bilionário, qualquer pessoa pode votar. Nesse momento não. Existe um voto censitário. O que era um voto censitário? Um voto baseado na renda, onde alguns tinham poder financeiro, alguns tinham poder do dinheiro, outros não. Beleza? O Brasil vai ter um período que eu te falei, que é o período imperial. Esse período imperial, ele se inicia em 1822, que é quando Dom Pedro I inicia o processo da nação brasileira, e ele vai perdurar até o ano de 1889. E esse período imperial, ele é dividido em 3 partes. Uma parte que é o primeiro reinado, tá? Uma outra parte que é a regência, ok? E uma outra parte que é o segundo reinado. O primeiro reinado e o segundo reinado, obviamente, são os períodos mais importantes. A questão é que Dom Pedro I, né, no período do primeiro reinado, em 31 ele mete o pé, ele volta para Portugal e ele não tinha um sucessor com idade adequada para governar. O filho dele, Dom Pedro II, ainda era uma criança. Então vamos ter um período de regência, onde alguns regentes vão governar o país, enquanto Dom Pedro II, teoricamente, fica mais velho, né? Até que no ano de 1840 ocorre o golpe da maioridade. Como assim golpe da maioridade? Dom Pedro II, ainda antes de completar a idade adequada, vai assumir o poder. E você fala, legal, Leandro, entendi. Dom Pedro II muda a Constituição brasileira? Não. A Constituição brasileira, nesse momento, continua sendo a Constituição de 1824. Aquela com o voto censitário, aquela com o catolicismo como religião oficial, aquela que tinha o poder moderador, né? Até que no ano de 1889, o Brasil vira uma república. E você fala, ai, que legal, o Brasil agora vai ser moderno, o povo agora vai votar, o povo agora vai... Calma, respira. Não é bem assim. A questão é que em 89, alguns militares, comandados por um homem chamado Marechal Deodoro da Fonseca, vão estabelecer a República no Brasil. E as capas dos jornais vão estampar Viva a República Brasileira, viva o Exército, viva a Armada, viva o povo. Porque existia nesse momento uma percepção de que a República era algo positivo, e não que não seja, não é isso. Mas a República naquele momento era a inovação, era a modernidade, era o fim do regime monárquico. Vale você entender que a monarquia, ela era o regime institucional do Brasil naquela época. E quando os militares tomam o poder, é um tipo de golpe. E o primeiro presidente brasileiro, Marechal Deodoro da Fonseca, ele não foi eleito. Ele, por ser o líder do processo revolucionário, se estabelece como o primeiro presidente brasileiro. Esse período, a partir do momento que o Marechal assume o poder, vai ser chamado de República Velha. A República Velha, ela vai durar de 1889 até 1930. E ela é dividida em 2 períodos. Um primeiro período chamado República da Espada, onde os militares vão governar o Brasil. No caso, 2 militares.
Marechal Deodoro e, posteriormente, Floriano Peixoto. E depois, um segundo período chamado República Oligárquica, que você também aprende nas aulas de história, às vezes, com o nome de República do Café com Leite, né? Que era um período onde as dinastias, as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais se alternavam no poder. Logo que Marechal Deodoro assume o poder, ele vai aprovar, ele vai declarar aí uma nova Constituição em nosso país, que é a Constituição de 1891. A Constituição de 1891 vai mudar algumas coisas em nosso país. Que coisas são essas? Primeiro, ela vai estabelecer que o Brasil passa a ser uma federação. O que quer dizer falar que o Brasil é uma federação? Repara, o Rio de Janeiro, que é a cidade, que é o estado que eu moro, na verdade, o Rio de Janeiro tem suas leis particulares. São Paulo, Minas, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Mato Grosso, Amapá, Roraima, Rondônia, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, cada estado brasileiro tem suas próprias leis. É óbvio que existe uma lei federal, e essa lei federal não pode ser rompida por uma lei estadual. Mas cada estado brasileiro, como sendo uma federação, tem o direito de criar suas próprias leis. Tem direito a criar seu próprio organismo institucional. Ou seja, o Brasil é um estado federativo porque no Brasil existe um processo em que cada estado é uma federação, tem certo nível de autonomia. Uma outra coisa importante que essa Constituição de 1891 vai trazer para o Brasil é que pela primeira vez na história o Brasil se declarou como um estado laico. Ah, Leandro, mas o Brasil não é laico de verdade. Eu sei que não. O Brasil tem feriados religiosos, o Brasil tem escrito na nota de dinheiro, Deus seja louvado, o Brasil tem, crucifixos, por exemplo, em prédios públicos. A gente sabe que o Brasil não é um país completamente laico, mas constitucionalmente o Brasil vai virar laico aqui, já em 1891. Uma outra coisa importante dessa Constituição é que ela vai estabelecer que o voto era descoberto. O que é o voto descoberto? Hoje em dia, o voto é secreto, ou seja, eu voto e ninguém sabe em quem eu votei. O meu voto é meu e somente meu, beleza? Nessa época não, o voto era aberto. Nós chamamos desse voto aberto de voto descoberto, ou seja, um voto em que qualquer pessoa poderia saber em quem o outro votou, o que dá muito mais margem para manipulação, para comando e por aí vai. Tranquilo? Uma outra coisa importante é que essa Constituição, ela também vai estabelecer o voto universal. Só que é um voto universal um pouquinho diferente. Por que um voto universal um pouquinho diferente? Porque é um voto universal para os homens. Todos os homens podiam votar, mas são todos mesmos? Não. Aqueles que são maiores de 21 anos, que não fossem moradores de rua, que não fossem padres, soldados ou analfabetos. Então, era um voto universal, mas com uma série de limitações. Uma série de grupos não poderiam participar do nosso processo de votação. Essa Constituição fica, ela perdura, e nós vamos ter esse longo período chamado de República Velha, ou também chamado de República do Café com Leite, na sua segunda parte. E esse período que a gente conhece, a gente chama de República do Café com Leite, vai ser um período muito marcado por duas coisinhas. O clientelismo. O que é o clientelismo? O clientelismo é uma relação em que eu estabeleço uma relação com o meu eleitor de clientela. Vota em mim aqui que eu te dou, eu pago o tratamento dos seus dentes. Vota em mim aqui que eu pago para você um tratamento médico. Vota em mim aqui que eu te dou um dinheiro. Vota em mim, eu estou comprando os meus votos. Essa relação em que eu trato o meu eleitor como se fosse um cliente, em que eu crio uma relação de clientela, meio compra de votos, isso é chamado de clientelismo. E você vai criando, quem tem dinheiro, um processo que são currais eleitorais. Grupinhos de pessoas que eu comando, que eu mando, que vão votar em quem eu quiser. Isso vai ficar marcado na história com um nome, que é o voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? Os grandes e poderosos, aqueles que tinham dinheiro, vão chamar e vão trazer os eleitores para votarem em quem eles queriam. Vão trazer para votar em quem eles desejavam. Então eu quero que você entenda o seguinte. O Brasil, nós já estamos aqui em 1920, 1925... E todo esse momento o Brasil não é uma república de verdade. Por que, Leandro? Porque as pessoas não votam em quem elas querem. As pessoas votam em quem o coronel manda, votam em quem a pessoa mais rica da cidade manda, votam em quem o proprietário rural mais próximo está andando. Então era uma relação de muito domínio, de muito controle sobre a população brasileira. E aí em 1930, devido a algumas brigas entre as oligarquias regionais existentes da época, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba,
vai acabar gerando que um cara, um militar, um gaúcho, vindo lá, bem lá do sul do Brasil, ele venha e assuma o poder através de um novo golpe. O Brasil tem muitos golpes. Um cara chamado Getúlio Vargas. Eu vou te dizer uma coisa, e eu quero que você entenda o que eu vou falar agora, preste atenção. Getúlio Vargas é o maior presidente da história do Brasil. Ah, Leandro, você está falando bem do Vargas? Não. Deixa eu explicar melhor. Getúlio Vargas é o presidente mais simbólico da história do Brasil. Primeiro que ele é o único presidente que fica 18 anos no poder, 15 depois mais 3. E segundo, Getúlio Vargas, apesar de ser um ditador em certos momentos de seu mandato, ele acaba sendo um presidente que cria um pouco da imagem do que é ser brasileiro. Ele é o presidente que é responsável por criar a nossa noção de Brasil até os dias de hoje. Ah, então ele foi um bom presidente. Eu não falei que ele foi bom. Eu falei que ele foi o maior. E ser o maior não quer dizer que você foi bom.